Existe um fenômeno em pleno curso no Brasil e no mundo. Esse fenômeno apresenta dois aspectos. O fenômeno é o grande número de pessoas se dizendo evangélicas pelo mundo afora. O aspecto positivo é que isso constata que o evangelho tem sido pregado. Por inveja, por outros motivos, mas está sendo pregado. Se alguém se diz evangélico é porque ele ouviu alguma coisa do evangelho, não é verdade? O apóstolo Paulo já dizia que não importava se alguém estava pregando por inveja, mas desde que o evangelho fosse pregado. Então esse é um aspecto positivo desse fenômeno do crescimento evangélico no Brasil e no mundo. O outro aspecto é negativo, é que a vida pelo menos de um grande número de pessoas que se dizem evangélicas no Brasil e no mundo deixa muito a desejar. Então eu quero que você pense comigo por um instante. Preste atenção nas roupas que as pessoas estão usando para irem para os cultos. Essas calças jeans ou não jeans, de cotton, bem apertada, que as mulheres estão usando, expondo seus corpos, as partes íntimas dos seus corpos, promovendo o pecado da defraudação entre o povo de Deus. Os maridos não falando nada para suas esposas, criticando a roupa da outra, mas não olha para sua própria esposa, sua filha, sua sobrinha, enfim, sua família. Músicas, preste atenção nas músicas, mas roupa ainda, jovens, com essas camisetas com uns escritos sem sentido, indo para os cultos, propaganda de política, de time de futebol, camiseta regata, sem manga nenhuma. Uns vão de bermuda para os cultos, de chinelo. Um verdadeiro absurdo, a meu ver. E com relação às músicas evangélicas contemporâneas são duvidosas, no estilo e nas letras. As letras são muito humanistas. São mensagens o tempo todo do homem para o homem. As mensagens onde o pecador, o adorador, exalta o seu Criador, o seu Deus, estão sendo deixadas de lado. Estão tirando das letras das músicas os atributos de Deus, a obra de Deus, o Filho de Deus, as bênçãos de Deus, para colocar o humanismo. E os estilos de música? Funk, rap, rock, axé, forró, música sertaneja, todo tipo de coisa mundana dentro da música. E essa música sendo oferecida para Deus em culto. Muitos irmãos e irmãs têm problemas terríveis com seus temperamentos. Pecam o tempo todo contra Deus e contra as pessoas por causa do seu temperamento, e entra ano e sai ano, não muda. Continua a mesma coisa. É uma coisa terrível de se ver. Alguns usam bebida alcoólica. Não estou falando nem daquela polêmica entre os evangélicos com relação ao uso de um pouquinho de bebida alcoólica, uma taça de vinho no almoço, de vez em quando. Nem com isso eu concordo, mas muitos usam isso. Mas eu quero falar aqui desse outro tipo de pessoa que, como incrédulo, como ímpio, vai para bar, para restaurante, para clube, pede cerveja, 1, 2, 3, 4, a mesa fica farta de garrafas e latinhas de cerveja, de vodka, de bebida alcoólica, enfim, como se isso fosse normal. E saem dali muitas vezes indo para um culto. E que tal os homens usando brinco? Homens evangélicos, de brinco. Uso de tatuagem, tatuando o corpo. Os videogames que os crentes estão usando. O que são esses jogos? Motivam o quê? Promove o quê? Diz o quê que está lá dentro deles, saindo para fora nesse tipo de lazer. Piercing. Crentes enchendo o corpo de piercing. Não obedecendo às leis de trânsito, às leis do governo em si. Usando mentira, desonestidade, um vocabulário sujo, palavrões, palavras torpes, palavras vulgares, palavras de baixo calão, conceitos absurdos, crentes defendendo união homossexual.
crentes defendendo aborto, eutanásia, crentes defendendo o estilo de vida onde o namorado vai para a casa da namorada, fica 2 horas lá sozinho, os dois, viajam sozinho de carro, vai dormir um na casa do outro e assim por diante. É ou não é um absurdo o que está acontecendo no meio evangélico? E na igreja, no culto, no templo, no culto da igreja. Alguns evangélicos faltam demais, quase não aparecem em cultos. Uma vez por semana, no máximo, e olhe lá. E quando estão lá, não aguentam, ficam entrando e saindo. 15 minutos de culto e já não aguentam. É aquele entra e sai terrível para o culto. Desanimados, não gostam de cantar. Cristo não atrai essas pessoas, não motiva, não impacta a vida deles. São pessoas que fora do culto são extremamente animadas, divertidas, positivas. Conversam, riem, brincam, vão para o shopping, andam o dia inteiro lá se for se deixar. Mas na igreja não aguenta nada. Quando entra é aquela cara de que já morreu, ou de que está totalmente desanimado, desinteressado, loucos para que tudo aquilo termine, para se livrarem, para irem embora. Gente, ou eu sou totalmente antiquado e ultrapassado e entendo e interpreto a Bíblia toda errada, ou algo muito perigosamente errado está acontecendo entre a maioria dos evangélicos. Sabe o que me pesa sinceramente em tudo isso? É quantas dessas pessoas são realmente nascidas de novo, quantas tiveram o coração de pedra trocado pelo coração de carne, como Deus fala que faz quando salva alguém. Tira o gosto do pecado e do mundo e coloca as coisas espirituais em substituição. Em quantos a gente percebe esse tipo de mudança? Quantos são salvos? Quantos realmente entenderam o Evangelho? Quantos de verdade já se renderam ao Senhor Jesus como Salvador? São perguntas que pesam no meu coração. Filhos, sobrinhos, pais, mães, primos, amigos de escola, amigos de trabalho. Quantos estão salvos? Não adianta nada dizer que está salvo e morrer para o inferno, adianta. O Evangelho não é barato. O Evangelho tem um preço para nós, não para salvação. Ele muda, ele transforma, mas a gente não vê muita mudança, a gente não vê quase nada de transformação. Creio que mais que nunca, as verdades cruciais do Evangelho precisam ser pregadas. E as vidas das pessoas evangélicas precisam ser confrontadas com a Bíblia. A salvação precisa ser questionada, não para colocar dúvida, mas para alertar. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 13, 5, examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, se não é que estão reprovados. Então, gente, na tentativa quase desesperada de ajudar, eu vou postar aqui algumas mensagens em sequência, vários pequenos vídeos falando sobre as verdades do Evangelho. Então eu peço a sua ajuda. Ore por mim, divulgue isso para quem você conhece. Ou você vai orar por mim, me apoiar, ou você vai me odiar, talvez até me tirar dos seus relacionamentos, pelo que eu vou postar aqui. E a primeira verdade do Evangelho que eu quero colocar será a depravação total. Você já alguma vez você já se sentiu inimigo de Deus, separado de Deus, morto para Deus, condenado por Ele, destinado ao inferno? Se nunca fez isso, se nunca sentiu isso, é porque provavelmente você não é salvo, não está salvo. Você precisa entender a depravação total, a miséria do homem. Você está salvo ou você é apenas mais um evangélico aí da sociedade? Considere isso seriamente e aguarde o próximo pequeno vídeo que eu postarei aqui. Deus abençoe a todos nós.